Oi, alô, 1, 2, teste, 1, 2, teste. Som bonito, gostoso, cheiroso, cremoso, maravilhoso. É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom fim de semana, bom o que você quiser. Não sei que hora que você está vendo esse vídeo, se você está vendo em casa, no carro, na TV da sala, na praia. Se você estiver na praia, se você estiver na praia vendo esse vídeo, desliga o vídeo, coloca o celular em um lugar seguro e vai fazer qualquer outra coisa, pelo amor de Deus. Antes de qualquer coisa, quero agradecer muito todos os feedbacks do último vídeo. Mano, foi muito além das minhas expectativas. Eu pensei que eu ia conseguir tocar uma ou duas pessoas, apresentar uma informação diferente a uma ou duas pessoas, e a minha meta era atingir pelo menos um. Então, se foi 5, da hora, muitíssimo obrigado de coração, fico feliz demais. Se vocês gostaram desse tipo de conversa que eu tô tendo, se vocês talvez nem gostou, mas sei lá, vou apoiar o Du lá nessa viagem dele, certo? Por favor, deixa um like ali, quem puder se inscrever, se inscreve, que vai ter notificação. Eu quero, antes de qualquer coisa, esclarecer o meu stick. Eu assisti o vídeo, se vocês assistiram o vídeo anterior, eu assisti o vídeo. Eu vi que eu tenho muitos tics, pra lá e pra cá e costa. Gente, isso aqui é novidade pra mim. Eu não tenho costume de ficar em frente às câmeras não. Então eu faço assim, ó, abaixo a cabeça timidão, sabe? Fico com vergonha da câmera e coço o nariz e um malabarismo na frente dessa câmera aqui. Eu vou tentar me controlar, ainda mais com um cafezinho. Eu não sou nenhum médico psiquiatra, mas eu acho que eu tenho aquela síndrome do Dileira, sabe? A tal da Tourette. Porque tem uns tiques que é incontrolável, assim, eu não tenho de gritar e falar palavrão. Obrigado, meu Deus. Porque já pensou sair na casa da minha mãe e xingar ela? Não faz sentido, né? Mas eu acho que a parte dos tiques eu tenho um bom tanto dele sim. Já deve ter ido 4 minutos. E sabe o que eu falei? Nada até agora. Vamos lá. O tema do dia é dieta. Dieta é um troço complicado, né? Porque tem uns amigos, você tá de dieta, não sei o que. Você tá... dieta, o que é dieta? Dieta é o seu modo de se alimentar. Se você é um cara que se alimenta de fandangos, de pizza, de McDonald's, de Burger King, de marmitex de parmegiana, todo dia, isso é só dieta, certo? Então, eu comer um pratão de salada, não é porque eu tô de dieta, é porque essa é a minha dieta. Eu gosto de me alimentar assim. Para começar, o que é dieta? Foi falado o que é dieta, dá para entender o que é dieta? Dieta é a sua forma de se alimentar, seja lá como ela for. Se você não presta atenção em nada, você come tudo que te entregam, essa é a sua dieta. É monstro, é um devorador de tudo, uma draga, essa é a sua dieta. Quando eu comecei com esse papo de vida saudável, que nem é saudável, eu já tô no 3º copo de café, forte. Essa cafeína toda não é saudável. Na verdade, a gente tenta ter uma vida mais saudável, certo? Um pouquinho mais saudável do que antes. Vou dar um resumão da história, né? Primeiro matar o pernilongo. Eu fui fumante por... eu nunca sei o número exato, mas 14, 15 anos aí aproximadamente. E eu parei de fumar definitivamente em dezembro de 2017. Não foi dezembro. Dezembro de 2013. Exatamente. Dezembro de 2013 foi quando eu parei de fumar. No dia 27 de dezembro foi quando aconteceu um fato engraçado. Eu saí pra rua pra trabalhar. Falei, hoje eu vou passar na farmácia, vou comprar uma caixa daquele chiclete da bala de nicotina. Eu não lembro o nome, também não vou fazer propaganda pros caras. Faria. Porque foi bom, me ajudou bastante. Foi 1 ano de bala de nicotina. Nicorette, se eu não me engano era esse o nome. O Nicorette é o chiclete, o outro era Niquitin. Niquitin, é isso mesmo. Então foi 1 ano de Niquitin, pastilhas, que é pastilha de nicotina, balinha de nicotina, pra tirar o hábito do cigarro. Ou seja, eu fui eliminando o hábito do fumar, do tragar, e sustentei a nicotina, que é uma química fortíssima no nosso corpo. Quem é fumante, quem já fumou, ou quem tem alguém fumante por perto que tenta ficar sem fumar, sabe do que eu tô falando. A abstinência é
chatíssima. Nesse processo de tentar parar de fumar, eu já tinha engordado um pouco por conta de ansiedade, comer mais. Eu comecei a trabalhar com uma coisa que eu ganhava um pouquinho mais, sobrava mais dinheiro. A minha vida era bem justinha e tal, de repente começou a sobrar um trocadinho aqui, um ali, eu podia chamar um amigo para comer uma pizza, até se ele não tivesse dinheiro. Então eu comecei a comer muitas pizzas. Eu comecei a chamar muitos amigos para comerem pizza. Ficar parado em casa para mim era difícil, eu tava saindo de um processo forte na minha vida assim, então eu parar para pensar não era uma boa coisa. Eu ia para cima, eu tava numa época de igrejista pra caramba, a beata, tava lá, a cada vez que a igreja abria eu estava lá. Era minha terapia, foi muito bom, tenho que agradecer a Deus. Comecei a ganhar um pouquinho mais, numa certa época, era pizza, açaí, blá blá blá, vamos lá comer um dogão, vamos comer um hambúrguer, vamos não sei o que, vamos... Só a minha dieta, essa era a minha dieta pré-abstinência ao tabaco, à nicotina e tudo que vem ali, as 7 bilhões e 282 mil substâncias podres que vem no cigarro. Beleza. Esse foi uma parte do processo antes de dezembro de 2017. Em 27 de dezembro de 2017, saí de casa falando: vou comprar uma caixinha de Nikitin ou de Nicorette, sei lá, do remédio de nicotina, e vou parar de fumar agora. Bom, fui pra rua, voltei. A hora que eu voltei, a minha irmã que morava em Sorocaba foi pra rua e voltou sem a gente conversar, sem nada. Ela voltou com uma caixinha de remédio do mesmo que eu falei que ia comprar. Ou seja, um dia eu tinha 2 caixas de remédio, dava tipo, sei lá, para um mês, como se fosse um mês de cigarros em comprimido para mim, e parei de fumar. Eu já tava uns quilinhos maior do que o meu normal, por conta daquela ansiedade do querer parar de fumar antes mesmo da decisão de parar. A partir dessa decisão de parar, que foi um dia que Deus criou os caminhos com esse papo da minha irmã e coisa e tal, para que tudo conspirasse, tipo, é a hora de parar, tomei a decisão, foi, é a hora de parar. Depois disso, foi 1 ano de nicotina em cápsula e começou a sumir as pastilhas que eu gostava da balinha e ficou só a goma de mascar. A goma de mascar não era o melhor para mim, mas era a nicotina que eu tinha. Começou a sumir das farmácias também. E eu falei, eu preciso parar com a nicotina, Faz 1 ano já, tal. Aí o que eu fiz? Qual que é a solução rápida que eu vi? Eu não sei se todo mundo veria a mesma. Bala, eu tô chupando bala, eu chupo bala, vamos pro house, né? Por que não? Só que eu não tinha consciência de que cada house tem 18 colheres de açúcar. Estou exagerando só um pouco, mas deve ter pelo menos umas 2 colheres de açúcar. Bom, cada bala de house é todo açúcar e 2% lá de uma essência ou algo assim. Ou seja, eu tava comendo açúcar o dia inteiro. As minhas refeições eram aquele frangão à parmegiana que eu falei lá, era a lasanha de domingo, era não sei o que, tal. O que aconteceu comigo? Chegou o dia que eu fui amarrar o cadarço na beira da cama e fez... Sabe quando você vai amarrar o cadarço assim? Quem já subiu um pouquinho no peso sabe do que eu tô falando. Esse foi o dia que caiu a ficha. Preciso mudar, senão eu não vou dar conta, né? Tinha casado fazia uns 7 meses com uma menina 9 anos mais nova que eu. A Rebeca tinha 21 anos. Caiu aquela preocupação, assim, eu falei, eu preciso mudar se eu quiser ter uma vida saudável com ela, se eu quiser ter uma vida com a minha mulher pela frente, né? Vamos mudar. Ela também estava rechonchuda. Ela estava numa casa de uma família sem muito poder aquisitivo, com 5 irmãos. Não tem fandangos, não tem caixa de bis, não tem caixa de bombom, não tem barra de chocolate, não tem essas coisas. E quando a gente casa, a gente tem um tempo de criança liberta, assim, de poder comer tudo que é porcaria que vê. Aí nós conversamos, vamos mudar de vida? Vamos mudar de vida. Mudamos todo o nosso modo de fazer. Hoje em dia, a nossa dieta, ou seja, o nosso modo de comer não é porque é uma dieta imposta. A gente foi se livrando das coisas que a gente achou que não fazia falta e não fazem, realmente não fazem falta. Essa lenda urbana, eu não sei qual é a palavra que define, mas isso que você aprendeu, que arroz e feijão é comida que sustenta todo dia, tem algum engano nisso. Conheça o Rodrigo Polesso, dá uma olhada
no canal dele, ele me ensinou muita coisa já. E você vai ver que você simplesmente não precisa de arroz e feijão todo dia. Você precisa de alimentos, você precisa de proteína, você precisa de gordura, você precisa de carboidrato. Só que você não precisa o arroz e feijão, que é sagrado. O arroz e feijão não é sagrado, não. Tira daí. Mudamos todo o nosso sistema alimentar. Acho que eu já tinha 29 ou 30 anos, sei lá quantos anos eu tinha nessa época, mas já não era um menino e tinha uma vida inteira de mau costume. Eu era sedentário, totalmente sedentário. Eu era fumante, muito fumante, e eu era ansioso pra caramba. Hoje eu sou um pouco ansioso, mas eu já aprendi muito a controlar a ansiedade, assim, ficar bem em paz com as coisas. Já tive crises de estresse de parar em hospital, que só faz um cara morrer com 30 e poucos anos e não faz sentido ter umas crises dessa. Essa dieta que eu comecei lá em 2015, correto? Essa mudança e tal, foi um processo longo, não foi? Eu não comecei e foi de uma vez assim. A gente começou cuidando em casa, e salada, e uma proteína, e o carboidrato dos legumes, tal, tentando eliminar ao máximo, né? A gente cortou em casa macarrão branco, na verdade macarrão de quase todo tipo. De vez em quando a gente faz um integralzinho ali, mas é uma coisa bem rara. Macarrão, arroz, quando come é integral, mas a gente, sei lá, talvez uma vez por mês faça um arroz. Nosso carboidrato é uma batata doce, fazer a batata doce cozidinha como uma salada, joga um vinagre balsâmico, de eu comer um carboidrato bom, um carboidrato de glicemia lenta, né? Eu tô começando a falar até termos técnicos, mas sobre glicemia e essas coisas aí, vocês vão ter bastante médico falando no YouTube. Eu não tenho nenhum cacife para falar disso. Tenho um pouquinho de conhecimento que é só o que eu aprendi, mas autoridade para falar não tenho não. Traduzindo em miúdos, né, a glicemia é uma digestão lenta. O corpo vai consumir de uma forma mais lenta. Você vai ter a mesma energia, mas por um tempo mais longo. Então você vai ter mais saciedade, você vai querer comer menos toda hora e menos besteira. E o açúcar faz exatamente o oposto. Então você vai querer comer muito rápido, ele te dá uma energia muito grande e imediata, só que você vai querer comer muito rápido. E com essas informações, a gente aprendendo, estudando e coisa e tal, a gente consegue saber o que a gente quer comer, na verdade, a nossa dieta. E a gente foi mudando a nossa dieta dessa maneira, mas não nos proibindo de nada em nenhum momento. A gente quer comer, a gente vai comer. Vamos comer uma pizza hoje? Vamos comer uma pizza hoje. De 2015 até 2018, a gente fez um esforço em casa. Tinha um Xbox, a gente tinha uns CDzinhos, um CD da Nike, se eu não me engano, e de um outro tipo de exercício lá. E nós começamos com esses CDs, com esses joguinhos, fazer os exercícios em casa. Era uma manobra, eu levantava a cama do quarto, abria o espaço, colocava o Kinect do Xbox lá e tal. Era todo dia a gente fazia esse processo. A Rebeca pegou fortão comigo e a gente conseguiu já mudar muito. Porque os primeiros quilos, quando você tá fofucho, são muito rápidos. Você se empolga, né? Porque você diminui o açúcar, o seu corpo vai começar a comer toda a gordura que tem nele. Você começa a tomar mais água, o seu corpo vai ficar hidratado e vai ficar com menos peso, vai eliminar o líquido. É muito rápido para quem tem, sei lá, como eu tinha 25 ou 30 quilos acima do meu peso. Meu peso ideal, hoje eu tô acho que uns 5 ou 6 quilos acima do meu peso ideal, que seria 81 quilos, eu tô com 86, 87 talvez. Naquela época eu tava com 107, ou seja, eu tava com sei lá quantos quilos para cima do meu peso ideal. Os primeiros 10 quilos, ele vai, a metade dessa carga vai muito rápido. Só que chegou no primeiro platô e a ansiedade começou a me consumir. A gente estava numa época dura de novo de negócios, eu não queria ficar indo para São Paulo, meu trabalho me exigia ir para São Paulo toda hora. Eu fiquei em 5 anos nisso, viajando para São Paulo 3 vezes por semana, mas tinha semana que era muito mais que isso. Essa ansiedade me deixava alguns dias muito mal, e a partir de 2018 foi que eu tomei a decisão. A decisão que eu tomei foi, eu falei, aos 54 eu vou ser muito melhor do que aos 34. Porque aos 34 eu não tinha músculo, eu não tenho muito ainda não, né? Tenho
um pequeno sinal de musculatura aqui, mas eu tinha zero. E aí você começa a descobrir que quem vai segurar o seu corpo em pé, a estrutura do seu corpo quando você envelhecer, são os músculos, não são os ossos, não é a banha, são os músculos que vão te sustentar em pé. Então, essas informações simples e óbvias, na verdade, a gente muitas vezes não tem elas, não para pensar, né? Poxa, é verdade, quando eu ficar velho, como é que eu vou ficar em pé se eu não fizer algo hoje? Foi quando eu tomei essa decisão. E aos 54 tá bem melhor do que aos 34. Agora eu tô com 37 anos e já melhorei um tanto. Só que eu sei que eu tenho um longo caminho até os 54. Então eu não posso parar. Se você me oferecer uma coca e eu falar não, obrigado, também não se preocupe com isso. Se eu quiser, não, dá uma água, por favor. Não tem problema você tomar sua coca, eu só quero uma água, não tem problema com isso. Se eu puder te aconselhar, mano, não toma esse bagulho porque isso é um lixo, mas se você já sabe que é um lixo e você gosta de tomar um lixo, também quem sou eu? Tipo, tem gente que bebe uísque, quem sou eu para falar para você sobre beber uma Coca-Cola? Mas eu queria esclarecer que a dieta, o modo de eu ver a vida, o modo de eu me alimentar, não quer dizer nada sobre, o cara não come isso, não come aquilo, não quer dizer nada, eu como sim. É uma grande tentação você me chamar para ir comer um hamburgão gigante assim, eu quero 3, eu não quero um. Vamos fazer hot dog em casa. Quantos pães eu pego? Pra mim 3. Quanto carboidrato tem no hot dog? Tem o pão, o purê, a batata palha. A salsicha eu acho que é cheia de farinha dentro, deve ter um carboidratão lá também. Aí vai milho, que é carboidrato, ervilha. Tem uma proteína, olha que bom. Aí entra quem? O sal. Ketchup, mostarda, maionese, tudo lotadão de sal. Outro dia nós fizemos um hot dog aqui, eu comi tipo isso, comi uns 3 hot dogs. Aí você sente a alteração hormonal que aquilo te causa, você não tem ânimo pra nada, no dia seguinte você tá meio desanimado. A linha do pneu aqui fica, as partes hormonal teta e culote, assim, as partes que esse tipo de alimentação ricaça em carboidrato te deixa estufado por conta que ela gera hormônio feminino pra caramba, te deixa desanimadão. Pra gente que é homem, é uma boa coisa se pensar. Você tem alimentos que geram testosterona e você tem alimentos que combatem a testosterona. Tem um vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo, um vídeo de um doutor, ele explica bem esse processo das reações hormonais do dia do lixo. Ele usa como o dia do lixo, mas para muitos de nós, todo dia é dia do lixo. Eu já fui assim, todo dia ser dia do lixo para mim. Sobre a minha dieta, cara, eu tô comendo bem. As pessoas confundem dieta com o regime. Sabe o regime da tia? A tia tá, não, tô fazendo regime. Qual que é o regime? Aí vem com papo de dieta do Can. Seu Ducan, todo respeito, mas uma vez que eu tentei fazer isso aí no meu desespero lá atrás, eu passei uma semana comendo ovo, eu fiquei um tempão sem gostar de ovo cozido. Pensava no ovo cozido e já me dava quero não dá, entendeu? Você faz uma dieta que é essas dietas forçadas, o famoso regimão. Você pegar um regime, você vai tomar o chá 3 vezes por dia, não vai comer nada e vai tomar um shake à tarde. Isso aí pra mim é loucura, porque você vai dar uma murchadona, mas no segundo mês você vai engordar 3 vezes mais. E as pessoas confundem quando a gente fala que não tá comendo isso ou aquilo com isso. Acho que a gente tá nessas dietas. Não, come o que quer quando quer, só que a gente tenta saber o que comer. Esse é o ponto. Você sabe que você precisa comer? Você acha que você tem que comer um doce todo dia após o almoço? Qual que é esse doce? É uma manga ou é 4 paçoquinhas? Sabe as paçoquinhas rolha? 4 paçoquinhas, meu irmão. Você vai ter muita gordura boa do amendoim, vai estar o açúcar lá, tocando fogo naquilo. Então, se você for pegar sua bicicleta e correr 40 quilômetros, coma 2 ou 3 paçoquinhas antes e leve um outro caminho. Você vai precisar dessa energia aí. Mas se você for sentar no seu sofá, a única maratona que você vai correr é a de Grey's Anatomy, você tem que ver o que você precisa. O passatempo enquanto você assiste a TV tem que ser comer, esse duelo comigo mesmo. Porque o dia que eu decido ficar em frente à TV lá assistindo, eu só quero comer o dia inteiro. Agora, o dia que eu vou andar de bicicleta, o dia que eu vou passar uma manhã no parque, eu não tenho necessidade de ficar comendo toda hora, porque eu tô ocupado em outras coisas, eu tô com a mente vendo os passarinhos, eu tô ouvindo, escuta os pássaros. Não tem nenhum. Olha lá ele veio. O tal do entretenimento, onde você desliga o seu cérebro, fica com as imagens acontecendo e só quer funcionar o seu corpo à base de estômago, isso vai te matar. É só o que eu posso dizer. É Muito Além do Peso, é um documentário que não é novo, mas ele é atual.
ele cabe muito nos dias de hoje. Tanto de produto comestível que você tem, que é mais barato do que os alimentos, e muito mais sabor, com químicas e coisa e tal, ele realça todos os sabores. As suas papilas gustativas, você tá maluco, elas amam. Só que o seu organismo, como uma forma geral, ele não curte não. Ele tem, é a mesma coisa que o seu carro ser só a gasolina e você colocar dentro do tanque dele um combustível que não é para lá. Ou então o seu carro não tá, essas comparações não estão fazendo nenhum sentido para mim também. Resumindo, não é o tipo de combustível que você tem que pôr para queimar nessa sua máquina aí. Você tem que equalizar os combustíveis. O corpo é uma máquina que ele precisa, no macro, de 3 combustíveis, correto? É carboidrato, é proteína e é gordura. São esses 3 macros aqui que precisa aí. Tem os micros que dos macros eu não sei, dos micros eu sei menos ainda. Você tem que equalizar esses 3 combustíveis para o seu corpo funcionar bem. É isso, cara, é isso. Falei pra caramba, não falei nada. Quem assistir esse vídeo até o final, será que assiste? Alguém assiste esse vídeo até o final? Se você assistir até o final, esse vídeo te trouxe alguma informação que você não tinha, deixa um comentário aí pra nós, ajuda. Compartilha com alguém que você acha que precisa. Segue o canal aí. Obrigado mais uma vez pelo vídeo anterior. E eu vou tomar café. Eu já falei bastante. Valeu! Dieta da lua, né? Come tudo menos a lua.